Olá, pessoas! Eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemunhando, e hoje eu vim mostrar para vocês e comentar um pouquinho as duas leituras que eu finalizei no mês de agosto de 2022. Pois é, acho que nunca antes na história deste canal tivemos duas leituras apenas finalizadas em um mês, mas tá tudo certo. Eu li bastante no mês de agosto, mas é que a maioria das minhas leituras está em andamento, eu não consegui terminar em agosto. E aí os finalizados foram esses dois mesmos, sobre os quais eu já vou falar. Mas antes eu queria mostrar para vocês a medalha que a gente trouxe da Olimpíada de História, Olimpíada Nacional em História do Brasil, conhecida como ONHB, promovida pela Unicamp. Nós tivemos lá na escola em que eu trabalho 3 equipes que foram convocadas para a final e nós voltamos com 3 medalhas de cristal. E agosto foi o mês em que nós fizemos preparação para a final, levamos essas equipes para Campinas conhecerem o campus mesmo da Unicamp e foi maravilhoso com o show, a cerimônia de premiação, a prova que eles fizeram. O tema da prova final deles foi sobre o papel e os desafios que as mulheres enfrentam como eleitoras e como candidatas e eleitas. Então tinha que falar sobre cidadania, sobre direitos femininos, sobre visibilidade feminina ligado à política no Brasil. E tinha que relacionar com a manutenção e a consolidação da democracia no país. E estou muito feliz com esse tema, com as equipes que estavam na final, todo mundo, com as minhas equipes, estou extremamente orgulhosa. Então, muito do meu tempo foi ocupado, com muito orgulho, com a final da Olimpíada de História, em agosto. E vamos falar dessas duas leituras que foram excelentes. Eu finalizei o livro Questão de Raça, do autor Cornel West, publicado recentemente aqui no Brasil pela Companhia de Bolso. Este livro eu recebi de parceria com a Companhia das Letras. Ele é bem curtinho, tem 130 e poucas páginas. Não, 140 e poucas páginas. O autor Cornel West é um filósofo estadunidense, professor de Princeton, ativista de direitos humanos e estuda como se dão as relações entre gênero, raça, classe nos Estados Unidos. Esse livro foi publicado originalmente em 1993 e ele contém 8 ensaios argumentativos e, portanto, é um livro de não ficção. E esses ensaios são guiados pelo tema principal da raça, como diz no título. O título em inglês é Race Matters, ou seja, a raça importa quando a gente vai fazer uma análise social. E aqui os temas principais dos quais ele vai tratar tem a ver com racismo, com raciocínio de base racial, negritude, lideranças negras, conservadorismo negro. Ele vai fazer uma crítica, uma análise disso nos Estados Unidos, ações afirmativas, sexualidade, entre outros. O livro tem 3 prefácios diferentes que eu achei muito bons, cada um de uma década. Tem um de 1993, que é da primeira edição, tem um de 2001 e outro de 2017. E já nos prefácios a gente consegue tirar talvez a tese principal do autor, com todos esses ensaios com temas diversos, mas existe um ponto em comum que ele vai defender. A tese dele é a de que a derrocada do imperialismo norte-americano, o imperialismo dos Estados Unidos, está atrelada indissociavelmente à falência dos valores. E aí, nesse caso, são os valores que importam. Ele chama de apagão espiritual, como honestidade, empatia, coletividade, sabedoria, cuidado, diversidade. E ele argumenta que esses valores foram substituídos, estão sendo e reforçadamente substituídos pelo individualismo e pelo consumismo exacerbado. E junta-se a esses ainda a ideia de superioridade branca, cis, hétero, masculina, pelo ódio, pela indiferença, pela exaltação da violência. E o West defende aqui nos prefácios e ao longo dos artigos também que a democracia dos Estados Unidos, que deveria proteger os seus cidadãos e a população toda dos usos arbitrários do poder, falha miseravelmente nisso, principalmente pensando em populações mais vulneráveis em termos de direitos garantidos, como as populações LGBTQIA+, indígenas, negros, mulheres, os pobres. E o autor mostra com dados e argumentos, tanto nos prefácios quanto nos artigos de uma forma geral,
o quanto as instituições que deveriam fazer esse papel de acolhimento e de proteção das populações acabam exercendo um pouco a função contrária de violentá-las, por meio principalmente da polícia, da militarização e do mercado, desse estímulo ao consumo. No primeiro texto, ele pega um termo típico da filosofia, que é o niilismo, e adapta para a realidade estadunidense. Ele reformula esse conceito como sendo, e aí eu vou ler aqui um trecho que está na página 48, como sendo a experiência de viver dominado por uma pavorosa falta de propósito, de esperança e, acima de tudo, de amor. Então, para ele, esse deve ser o ponto de partida das discussões a respeito de tudo que sofrem as populações negras. Antes mesmo de argumentos estruturais, que geralmente são os argumentos defendidos pelos liberais lá nos Estados Unidos, e também de argumentos comportamentais, que geralmente são defendidos pelos conservadores. Então veja que ele já parte da realidade estadunidense, em que existe essa divisão política bastante clara entre liberais e conservadores, e ele discorda de ambos em alguns aspectos, de por onde devemos começar a discussão de questões ligadas ao racismo. Para ele, essa falta de sentido e esse esvaziamento dos valores está conectado diretamente com um aumento da mentalidade ou o predomínio de uma mentalidade altamente consumista, porque aí a pessoa deixa de pensar de forma comunitária e em valores e passa a almejar simplesmente ter alguma coisa, consumir alguma coisa, conseguir dinheiro para alcançar algum bem material. E junto com isso ele considera que existe uma crise nas lideranças negras. Ele não enxerga nas lideranças atuais pessoas que engajem esses valores importantes com a mesma força que acontecia com lideranças negras mais antigas. E aí, segundo ele, tudo isso enfraquece, fragmenta a sociedade civil negra e faz com que muitas pessoas dessas populações acabem recorrendo a uma vida criminosa ou a uma vida de vícios ligadas às drogas, por exemplo, ou ao suicídio, que é extremamente preocupante e muito triste que esteja acontecendo. E para o Cornel West, a solução seria essa reformulação ética. Então, para ele, uma recuperação das populações que estão sofrendo muito nos Estados Unidos, as negras principalmente, mas também as indígenas, as LGBTQIA+, devem necessariamente construir ou reconstruir uma ética do amor a partir de lideranças coletivas. Então eu acho que esse é um argumento muito forte que ele vai usar em todos os artigos praticamente, lembrando que esse livro é totalmente focado nos Estados Unidos, então tem que ter muita reflexão, muito cuidado em transpor esses argumentos para o caso brasileiro, que tem muitas diferenças, apesar de também ter semelhanças. Então, talvez o raciocínio dele nos forneça algumas inspirações para pensar a nossa situação brasileira. Tem que digerir as ideias e pensar se a gente concorda com o que ele está propondo, também para a nossa realidade. Mas eu acho muito importante que os autores façam esse recorte, reconheçam, estou escrevendo dos Estados Unidos e para os Estados Unidos, porque aí a gente consegue filtrar as informações que ele está trazendo. Inclusive fazer uma crítica mais honesta em relação a tudo que ele propõe. Também já está um pouquinho desatualizado em algumas informações que ele traz, porque o livro é da década de 90, do século 20, mas aí eu acho que os prefácios às outras edições ajudam muito nessa atualização. E mais do que isso, o cerne da questão que ele está discutindo aqui, que é o racismo, infelizmente não está ultrapassado. Aliás, está mais presente do que nunca. O problema do racismo está muito grave, muito evidente nos últimos anos. E eu achei muito interessante que o West, como ele é filósofo e analisa uma situação atual, ele usa termos filosóficos comuns, mas aplicados à prática. Então, por exemplo, a solução que ele propõe é uma solução ética, moral, que é um dos campos mais fortes da filosofia. Eu gosto também que o autor toma cuidado em incluir recortes no livro dele. Então, a espinha dorsal é a questão de raça, mas ele traz algumas problematizações ligadas a questões de gênero, de classe, de orientação sexual, o que mostra um cuidado importante. E eu achei que os textos são super objetivos, bem argumentativos mesmo, você consegue identificar
em cada parágrafo um assunto, um argumento que ele está desenvolvendo. E bem bacana a mescla que ele faz entre filosofia e sociologia. Achei que ele consegue trazer tudo isso de uma forma fluida de ler, natural. Não parece que você está lendo 1 hora sobre filosofia, 1 hora sobre sociologia, porque tá tudo junto. O epílogo é ótimo e eu achei que esse livro ele começa de uma maneira mais geral e vai afunilando os temas, chegando a temas bem mais específicos no final. Então, como eu disse, começa falando sobre democracia e imperialismo estadunidense e termina problematizando alguns pontos sobre o Malcolm X, que é bem específico. É um personagem histórico e nem é tudo da vida dele que ele vai falar aqui, é só um apanhado de algumas críticas que ele tem a fazer a esse líder ou de respostas que ele faz a críticas que fazem ao Malcolm X, enfim. Com certeza merece uma releitura ou mais releituras, porque tô digerindo tudo que o Cornel West falou aqui no livro, mas com certeza foi uma ótima primeira leitura para eu conhecer de uma maneira panorâmica os argumentos do autor. E a segunda leitura que eu finalizei em agosto, maravilhoso, A Jangada de Pedra, do José Saramago, também pela Companhia de Bolso. Esse é um pouquinho maior, tem quase 300 páginas, 291 páginas. Foi uma releitura, eu já tinha lido esse livro, olha só, gente, eu marquei aqui, em 2007. Não, minto. Eu tinha lido em 2010. Eu comprei em 2007, li em 2010 e agora eu reli em 2022. Muito maravilhoso. Esse livro estava nos meus planos, 12 livros para 2022, e faz parte do meu projeto Todo Saramago. E foi uma leitura bem lenta. Ele foi um dos motivos porque eu não li em tanta quantidade quanto eu li em outros meses, porque eu senti que ele exigiu de mim muita atenção, muita concentração, e é um livro mais lento mesmo. Conta a história da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e ela se desprende do restante da Europa, ali nos Pirineus. Uma coisa geológica mesmo. A Península Ibérica se separa da Europa continental e vira uma ilha navegante, vira uma jangada de pedra. Essa é a jangada de pedra. E aí o Saramago faz aquilo que ele faz muito bem, que é, diante dessa situação que é absurda, se ela fosse real, como é que as coisas aconteceriam? E aí a gente vê como os governos vão lidar com essa situação tão inusitada, como é que os turistas vão se virar, os moradores tanto da Europa quanto da Península Ibérica e os cientistas tentando descobrir o que está acontecendo, tudo aquilo. Mas o mais lindo desse livro são os personagens que a gente acompanha. Nós temos 6 principais, 2 mulheres, 3 homens e um cachorro. E aí eu não vou contar muito a história sobre ele, porque eu vou gravar um vídeo específico sobre A Jangada de Pedra, como eu faço com todos os livros do Saramago. Mas são personagens, assim, apaixonantes, cada um deles com sua peculiaridade, a sua circunstância especial, porque a gente já conhece esses personagens no primeiro capítulo do livro. Aliás, que capítulo magnífico! Eles estão fazendo alguma coisa um pouquinho diferente quando a península se desgarra da Europa. E eles acham que é culpa deles. Então eles são pessoas de lugares diferentes também, algumas de Portugal, algumas da Espanha, e eles vão dar um jeito de se encontrar para meio que tentarem descobrir o que fazer. Será que foi nossa culpa mesmo a península ter se separado? Vamos investigar um pouco. E aí eles começam a criar laços de amizade e outros laços também muito, muito fortes e bonitos. Saramago, sou completamente suspeita, vocês sabem. Eu quero saber, por favor, aí nos comentários, quem já leu A Jangada de Pedra. Não é um dos mais falados do Saramago, mas eu acho que merece muito a leitura de todo mundo. E é isso, essas foram as minhas 2 leituras finalizadas no mês de agosto. Espero que tenham gostado. Como eu disse, estou com outras em andamento. Em setembro eu trago mais leituras para vocês. Mas vai sair em breve um vídeo de book haul do mês de agosto, que na verdade também é do mês de julho. Juntou 2 meses aí que eu não fiz o vídeo no outro mês, que ainda não tinha chegado muita coisa aqui em casa, quando eu fui gravar. Mas aí chegou tudo em agosto, tem muita coisa para mostrar, então vocês não perdem por esperar. O próximo vídeo vai estar recheado de compras, de parcerias, são livros maravilhosos.
Gente, alguns que chegaram pra mim de financiamento coletivo, muito lindos. Vou mostrar tudo pra vocês. Obrigada por acompanharem. Deixa um comentário pra mim aí, por favor. Se você conhecia o Cornel West, ele é um filósofo que eu não conhecia ainda, então eu fiquei muito feliz de ter esse primeiro contato com a obra dele. Depois eu até procurei alguns vídeos no YouTube, tem entrevistas dele, em que ele reforça essa tese principal que eu apresentei pra vocês. Vale a pena dar uma olhadinha. E, bom, Saramago. Mas se vocês já leram, então, um desses dois, ou se ficaram com vontade de ler, deixa nos comentários. Se você quiser adquirir algum desses livros, ou qualquer outro livro, ou qualquer produto pela Amazon, não se esqueça de que eu sempre deixo o link aí no box de descrição. É só você clicar com o carrinho vazio, acrescentar os produtos que você quer comprar na Amazon e finalizar sua compra normalmente. Que você não perde dinheiro com isso, você não vai pagar nada mais do que você já pagaria, mas eu recebo uma pequena comissão pela venda, ao invés de o dinheiro ir todo pro dono da Amazon, tá bom? Um beijo, chega de falar, até o próximo vídeo.